Meu nome é Ângelo Carlotto, hoje é 23 de abril de 2020. Nesse vídeo eu pretendo mostrar um pouco sobre duas plataformas, a SurveyMonkey e a Google Forms. Ambas as plataformas elas fornecem um produto, um serviço que é de criação de formulários. Sejam esses formulários, por exemplo, para pesquisa de mercado, cadastro em algum evento, alguma consulta pública, alguma pesquisa de opinião. Então, essas duas plataformas fornecem serviço. E aí, nesse vídeo eu tenho essa agenda com vocês de 11 itens, mais ou menos. Então, eu vou começar a mostrar para vocês um formulário case que eu vou utilizar como modelo para criar nas duas plataformas, para a gente poder fazer um paralelo. Então, eu vou explicar a estrutura desse formulário case, vou acessar ambas as plataformas, vou fazer login nas plataformas, vou dar uma visão geral da primeira página de cada plataforma, vamos entrar também, vou tentar mostrar os valores para quem não optar pela versão free de cada plataforma. Cada uma oferece tipos de licença lá. E aí vamos mostrar os valores. Vou mostrar onde que cria, o botão que cria um novo formulário nas ambas plataformas. Vamos criar o formulário em cada plataforma com base no case do item número 1. Nós vamos publicar esse formulário, que é permitir que pessoas respondam a esse questionário, esse formulário. Eu vou, de maneira fictícia, responder 3 vezes cada um dos formulários e vamos analisar. E aí vamos analisar, através dos dashboards que ambas plataformas fornecem, os dados que foram respondidos. E caso alguma coisa tenha ficado fora, no final eu contemplo. Vamos lá. Esse aqui é o formulário que eu vou ter como case para criar nos dois ambientes, nas duas plataformas. Então, esse formulário aqui foi utilizado para pessoas numa audiência pública do órgão onde eu trabalho, que é o Tribunal de Justiça aqui do Mato Grosso. Então, esse formulário foi utilizado para as pessoas indicarem se elas iriam participar ou não dos debates. Então, aqui tem uma logo, não é, que foi elaborada para temática para esse evento, o título, uma descrição. Tudo isso eu estou explicando item por item, porque a ideia é esse formulário, essa plataforma do Google Docs, do Google Forms, a gente vem utilizando já há um bom tempo e vem nos atendendo. A ideia é ver se o SurveyMonkey vai nos atender. Então, item por item, tem que caber ou não, como é que vai se comportar lá no SurveyMonkey. Então, tem a descrição de quando que iria ocorrer essa audiência pública. Esse campo é obrigatório, então a gente vê, né, que aquela lógica, né, campos, um indicador se é obrigatório ou não. Então, 2, endereço de e-mail. Esse campo aqui é muito interessante porque ele vai condicionar o próximo passo do formulário, e mais abaixo eu explico, que é pergunta se a pessoa vai falar ou não. Nome, então temos o campo de texto, todos obrigatórios. O escolha aqui, se o servidor é de primeiro grau, quem é que está se cadastrando, tá? O ideal aqui talvez seria uma não múltiplas escolhas, mas sim uma única escolha, né? Beleza. O cargo, outro campo texto, telefone. Esse aqui eu não consegui colocar máscara no Google Forms. O município. Você possui alguma deficiência? Se sim, qual? Essa questão de acessibilidade. Então eu vou colocar aqui. E aí, por exemplo, depois de respondido todas as perguntas, se eu clicar em próximo, e aí, lembra que eu falei que era um campo era condicionante? Esse aqui. Então, se a pessoa responder não, que ela não vai utilizar a palavra,
Quando eu submeter, finaliza o formulário. Agora, se a pessoa falar que sim, aí vai para uma segunda página. Você pode ver que esse formulário tem 2 páginas. Então, se for não, ele acaba na primeira página. Se for sim, ele acaba na segunda página. Então, tem que ter essa condicionante do SurveyMonkey também. Eu vou colocar aqui endereço fictício. Na verdade, esse aqui é meu e-mail. Eu vou fingir que eu vou falar, marcar sim. Ângelo Carlotto, servidor de segundo grau, cargo, teste, órgão, teste, tudo fictício, fácil pra gente não perder muito tempo. 599999999, não tem validação, vendo campo, município Cuiabá. Eu não tenho, não é um campo obrigatório, não é? Bom, e lá lembra que eu marquei sim, e aqui marco o próximo, ele vai para a segunda página. Aqui ele pergunta para mim quais eixos eu quero falar. E aí sim, quando eu enviar, agora na segunda página, finaliza esse formulário. Seus dados foram enviados para o sucesso. Então, esse é o formulário case que a gente vai utilizar nesse vídeo em ambas as plataformas. Vamos para as plataformas agora. As janelas do navegador em paralelo, que é justamente a ideia de fazer o paralelo entre as 2 plataformas. Buscador padrão, Google, não é? Então aqui eu vou buscar por SurveyMonkey, o Enter. Aqui eu vou buscar por Google Forms, do Enter. Beleza. Então aqui já me trouxe, ó. Aqui eu vou entrar no site do SurveyMonkeys. Beleza. E aqui eu vou nesse link aqui, ó. Free Online Surveys. Survey é o questionário. Beleza. Primeira página de cada plataforma. Uma das plataformas. Eu vou partir do pressuposto que você já tenha uma conta, tá? Não vou abordar aqui o cadastro. Vamos lá no SurveyMonkeys, login. E aqui no Google Forms, go to Google Forms. Aqui ele já entrou com a minha conta, que já estava logado. Eu vou colocar aqui, esse aqui. Beleza. Aqui eu vou entrar com este usuário aqui. Não, eu posso me logar, ó, com qualquer uma dessas contas aqui. Eu me loguei com a do Google, vou fazer login. Perfeito. Então, já entramos em cada uma das plataformas e fazemos login. Vamos para o próximo passo. Com a nossa agenda, então agora vamos dar uma visão geral na primeira página de cada uma das plataformas. Vamos olhar aqui o Google Forms. Então aqui tem alguns formulários que já foi criado. Aqui eu acredito que sejam modelos que a gente pode estar utilizando para criar, para basear um formulário, ou eu crio um formulário em branco. Eu tenho por base criado sempre ou em branco ou uma cópia de algum formulário que já existe, porque são muito semelhantes, mudam uma descrição ou outra. E aqui do SurveyMonkeys, tá ali meu bem-vindo, me dá uns quantitativos aqui, quantos rascunhos eu tenho de formulário. Ó, eu tenho um formulário, enquanto no Google Forms eu tenho um monte, né, porque eu sempre usei essa plataforma. Aqui eu só tinha criado um formulário de teste aqui. E aí, como eu não publiquei ele consta aqui como rascunho, ele não está aberto. Então eu tenho 0 abertos ou publicados e tenho um rascunho. Tempo médio de conclusão, eu imagino que seja da percentagem média de respondentes que concluíram seu questionário entre todos os questionários da sua conta.
e tempo médio de resposta da... Pode ver que de cara, aqui, então aqui está a lista dos formulários, dá umas coisas, umas questionário rápido, umas dicas, uma informação aqui do meu perfil, que está 67% incompleto. De cara, o Google Forms me pareceu mais simples do que o SurveyMonkeys, mas o SurveyMonkeys a gente pode fazer a leitura que talvez seja um pouquinho com mais informações. Bom, essa é a análise da primeira página. Vamos falar agora de valores. Bem, agora vamos então ver sobre valores de cada plataforma. De cara aqui, o SurveyMonkeys já tem um botão aqui de fazer upgrade. Clicar nele. Aqui ele mostra alguns planos, mas eu gosto de vir aqui embaixo, ó, e aqui tem, ó, ver todos os recursos do plano. Que aí aqui ele mostra inclusive o básico, que é o que eu estou usando, que é o plano gratuito. De cara eu vejo algumas coisas que eu não gostei muito no plano gratuito. Número de questionários ilimitado. Então eu posso criar 1 milhão teóricos de formulários. Aqui vem o problema. Quantas perguntas eu posso ter em cada formulário? 10 perguntas por formulário. Isso pode ser pouco. Vamos lá. Número de respostas. Visualizações. O plano básico, visualizações de 40 respostas para o questionário. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que se 80 pessoas responderem o teu questionário, tu só vai poder visualizar 40. Pode responder 40, 80, 1000, não tem limitação de quantidade de respostas. Mas a básica só permite visualizar 40. Isso aí é ruim. Muito ruim. Já é um ponto negativo para o SurveyMonkeys básico. Aí, claro, vem as assinaturas, que a gente pode, se a gente pagar mensalmente, custa 109, a standard. Se pagar anual, essa avançada, ou seja, você vai pagar R$1.000. Aliás, você faz um contrato com a SurveyMonkeys de R$1.056 dividido em 12, que vai dar 88 por mês. Ou seja, se chegar no 6º mês e tu não quiser, você pode cancelar, tudo bem, mas você vai pagar uma multa. Já esse aqui, você paga por mês. Usou 3 meses, ok, tá? Pode cancelar a qualquer momento. E aí cada um tem seus pacotes aí. Mas eu vou ficar por aqui no SurveyMonkeys. Então, tem valores, tem faixas aqui, não é de serviços, de planos, e o básico deixa bem a desejar. Se quiser alguma coisa melhor, tem que ir no mínimo para o standard, que é 109 por mês. Beleza. O Google Forms, eu dei uma pesquisada e aparentemente a versão grátis das funcionalidades que ele fornece não muda para quem tem uma conta da Google, tá? Eu fui pesquisar aqui, ó. Alguém perguntou: existe versão paga do Google Forms? Aí essa Heloísa respondeu: tudo bom? O que existe é a versão disponível com o G Suite. G Suite é um pacote de serviços que o Google oferece. E tá aqui, ó. Vem aqui, escolha uma de preços, escolha uma edição. E aí tem o básico, que é para a maioria das pessoas consomem, que é para aumentar de 15 para 30 GB o drive, que está atrelado, sim, aos documentos, à quantidade de planilhas, formulários que pode criar. Mas 15 GB já é bastante. Não existe essas limitações de pergunta no Google Forms que tem no SurveyMonkeys na versão básica. Não tem limitação de visualização de questionário que tem no SurveyMonkeys no plano básico. Então ela fala que existe uma versão disponível no G Suite do Google Forms, onde você tem diversos serviços
de nível empresarial adicionais, não inclusos nos aplicativos gratuitos. Mas aqui ela não cita qualquer restrição à quantidade de resposta, à quantidade de formulários, nada. É mais questão de aumentar o drive e assistência. Então, para a questão do formulário, não faz diferença. Então, ponto positivo para o Google Forms. Talvez tenha mais para quem for fazer algum formulário que não tenha mais que 10 perguntas e essa pessoa acredita que não vai ter mais que 40 respostas, o básico do SurveyMonkey atende, mas não sei até que ponto. E talvez o questionário do formulário SurveyMonkey possa ser mais avançado, as ferramentas que ele disponibiliza. Mas, olha, uma grande fatia é muito bem atendido, me parece, pelo Google Forms. Beleza. Então, vamos passar para o nosso próximo passo da nossa agenda. Então, o próximo passo da nossa agenda é achar onde criar um novo formulário em cada plataforma. Vou voltar aqui para a tela inicial aqui do SurveyMonkeys. O Google Form já está na tela inicial. Pois bem, aqui, ó, criar questionário no SurveyMonkeys. Vou clicar aqui. Eu vou optar, pode ver que ele tem 3 opções que eu posso criar um formulário a partir do zero, a partir de um formulário já pré-existente. Se esse formulário aqui já fosse de alguma audiência, eu utilizaria. Ou tem diversos modelos aqui, tá? Que para mim não me serve. Então eu vou começar um do zero. Vou parar aqui no título e agora eu vou aqui no Google Forms, aonde que eu crio um novo formulário. Então, da mesma forma que no SurveyMonkey tem modelos, aqui eu também tenho modelos. Tem a galeria aqui de modelos. Talvez mais simples a aparência do que o SurveyMonkeys, mas da mesma forma que o SurveyMonkeys eu vou criar um a partir do zero, em branco. Pois bem. Então aqui a gente viu aonde que a gente vai para criar um novo formulário em ambas as plataformas. Vamos partir agora para o próximo passo. Nós já abordamos esses 6 itens aqui, já fomos até onde clicar para criar um novo formulário em cada plataforma. E agora a gente vai criar um novo formulário com base no case. Depois a gente vai publicar, vou responder, vamos analisar os dados e caso algo tenha ficado de fora, vamos abordar. Então vamos para criar um novo formulário. Isso, a criação do nosso formulário. Então, a primeira coisa que eu preciso aqui é do título. Título do formulário. Vamos pegar aqui no nosso case. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou colocar aqui só para a gente distinguir, não correr o risco de se confundir. Eu vou colocar aqui, ó, Google Forms, GF. E aqui nesse título aqui eu vou colocar SurveyMonkeys. Então a gente, para não correr o risco, pode ver, eu vou copiar no Google Forms. Existe esse título aqui e existe o nome dele aqui, ó. Então eu vou ler, ó lá, até ele já pegou já. Por padrão ele já pegou o título. Ok, perfeito. No SurveyMonkeys, voltando aqui à esquerda, tem mais algumas opções. Ó, uma pergunta de cada vez, rola automaticamente para a próxima pergunta. Então vai fazer uma pergunta por vez, não vai aparecer esse assim, ó, tá? Cada pergunta seria única na janela apresentada. Eu vou de clássico, tá? Perfeito. Esse é uma versão avançada, imagino tipo um chatbot, algo do gênero, para ir respondendo as perguntas. Categoria, coisa que no Google Forms não tem, mas
simples ou simplório, depende do ponto de vista. Vou colocar aqui feedback de clientes, que é o mais que se assemelha para esse formulário aqui. Vamos criar questionário no SurveyMonkeys. Pode ver que o Google Forms já está paradinho ali, pronto para começar. Aqui eu tive que selecionar algumas outras opções. Mas isso é normal quando a ferramenta oferece mais recursos. Comportamento que teve do Google Forms do título virar o nome do formulário, o título, o nome do SurveyMonkeys do formulário virou o título. Então vamos criar a primeira pergunta. Aliás, vamos colocar a descrição desse formulário. No Google Forms vem aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui no SurveyMonkeys temos aqui a área do logotipo. Vamos ver isso aqui. Descrição, e eu vou copiar esse título aqui, ó. Vou mudar, tá, o GF para SM. SurveyMonkeys. Salvei. Ó, repetiu. Talvez eu possa deixar sem esse aqui. Vamos ver o que acontece. Beleza. Parece que ficou parecido aqui com o Google Forms. Vamos ver a questão da logotipo no Google Forms, que é aquele cabeçalho que fica aqui em cima, aquele banner. Vemos aqui, ó, cabeçalho. Escolher uma imagem, eu já salvei a imagem aqui previamente no meu computador. Vou fazer o upload. Está aqui na minha pasta de downloads. Vou mudar aqui a visualização só do meu computador. Ó, BG background estratégico. Estou fazendo upload aqui no Google Forms. Vou selecionar todo ele. Eu poderia selecionar só uma região e tal, mas ele já foi pensado para ser colocado no formulário. Então, coloco ele inteiro, conclui. Ó, tá processando. E tá ali. Tá. Então, dessa maneira que a gente inclui o banner. Vamos agora no SurveyMonkeys. Eu imagino que seja esse logotipo aqui, ó. Vou clicar aqui para carregar um arquivo. BG estratégico. Novo. Tá carregando aqui no SurveyMonkeys aquela imagem. Um recurso pago adicionado. Faça upgrade do seu plano ou remova os recursos pagos para enviar este questionário. Então, o que ele está me dizendo aqui, ó? Que esse recurso de me permitir colocar logotipo aqui no Google Forms foi tranquilo, esse aqui é só a versão paga. Então, na versão grátis, no plano grátis que eu tenho do SurveyMonkeys, nem o logotipo eu vou conseguir submeter no momento que eu publicar esse formulário, eu não vou conseguir enviar. Eu vou ter que tirar. Ou ele vai sem. Vamos ver como ele vai se comportar. Ponto negativo. A não ser que se pague. Beleza. Vamos à primeira pergunta, que é o e-mail. Ó, aqui no SurveyMonkeys, que é? É necessário salvar as alterações feitas a esta pergunta antes de inserir um texto de transporte. Vou salvar, como ele sugeriu. Aqui, ó.
Então, endereço de e-mail. Se eu posso voltar a editar para mudar isso aqui, eu posso optar pelo tipo, ó. Se é múltipla escolha, matriz, nesse campo é caixa de texto único, ó. Caixa de texto único, ó, que está selecionado. Vou deixar. Salvar novamente para que tem essas opções aqui, ó. Ah, eu poderia ter vindo aqui, ó. Opções. Exigir uma resposta para esta pergunta, ele é obrigatório. Essa aqui é a mensagem que vai ser exibida, ele dá permissão. Opção de eu editar. Validar as respostas para um formato específico. Ó, legal, Limir. Ó, esse aqui, ó, o comentário digitado está em formato inválido. Vou colocar aqui, ó, digite um e-mail válido. Isso é legal, muito legal da ferramenta. Ajustar o layout à pergunta, habilitar o teste AB de texto de pergunta, versão aleatória. É possível exibir aleatoriamente diversas versões de uma pergunta e definir a porcentagem de respondentes que utilizarem cada variável. Não. Vou salvar aqui. Pronto, ó, o asterisco dizendo que ele é obrigatório e o nome da pergunta. Vou aqui, vamos agora no Google Forms. Aqui. Título, pergunta sem título. Vou colocar o título. Sugestão, ativar configuração. Ó, o Google tem uma opção que ele solicita a coleta de e-mail. Ó, este formulário coletará endereço de e-mail. Então, por padrão, ele já existe. Tem aqui, ó. Aqui, ó. Quando eu venho em configurações do formulário, ó, coletar endereço de e-mail. E aí tem uma opção ainda aqui, ó, que eu acho legal, que os participantes que colocarem e-mails vão receber uma cópia. Eu gosto de marcar isso aqui. Se a pessoa que responder solicitar, não, eu gosto de mandar sempre. Salvei. Perfeito. Vamos para a... Não vi essa opção aqui de cara no SurveyMonkey. Vamos para a segunda, que é aquela que vai dar uma condicional, se a pessoa quer. Vamos aqui no... Vamos no SurveyMonkey primeiro. Vem aqui, ó. Copiar e colar perguntas ou nova pergunta. Vamos ver essa setinha aqui, ó. Eu vou querer, não é uma múltipla escolha, eu vou querer um campo, acho que é caixa de seleção. Tá aqui a pergunta. Aí eu vou colocar se, não, e sim, que é como tá lá no formulário. Não e sim. Tá? Ok. Atribuir pontos a essa pergunta? Não. Adicionar uma opção? Não. Não quero uma resposta a outros ou um campo de comentário. Salvei. Ali. Vamos ver aqui as opções que ele dá. Exigir uma resposta para essa pergunta, sim. Eu estou vendo aqui que parece que não é o campo que eu quero, o tipo de campo que eu quero, caixa de seleção. Vou deixar esse aqui para a gente ver como se comporta. Opções. Ó. Aqui é aquela questão de condicionante. Fim do questionário. Ó, já é um recurso pago isso.
Vamos ver como é que vai se comportar isso aqui depois. Eu não vou criar todos eles aqui, eu vou criar só os principais. Senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Vamos criar o campo agora aqui. Ó, a maneira com que adiciona um novo é na lateral aqui no Google Forms. Ó, posso adicionar uma pergunta, importar uma pergunta, adicionar um título, uma imagem, um vídeo. Vamos uma pergunta. E ele chama aqui de múltipla escolha. Mas é o que a gente precisa. Não vai ser múltipla escolha. Não. Sim. Beleza. Ela é obrigatória. Vê? Ó. Depois eu vou criar essa seção aqui. Beleza. Vamos ver mais quais perguntas aqui. Tem nome. Eu vou criar aqui. Deixa eu ver. Vou criar mais um campo. Nome completo somente. E depois a gente vai partir para um outro ponto. Nova pergunta. Um SurveyMonkey primeiro. Não é múltipla escolha, ele já está prevendo o que era. Caixa de texto. Próxima pergunta. Opções. O nome é obrigatório. Esta pergunta exige uma resposta. Não quero um formato nenhum específico. Salvar. Beleza. Vamos criar aqui esse terceiro campo. Mais nome. É uma resposta. Ele já percebeu da mesma forma que o SurveyMonkey que é uma resposta curta. Ela é obrigatória. Tá? O Google Forms ele vai salvando, ó, toda hora que eu mexo, ó, todas as alterações foram salvas no Google Drive. Então, se eu fechar o browser, como eu já vi aquela mensagem, ele está salvo. O SurveyMonkeys eu acredito também que é a mesma dinâmica. Vou apertar aqui como concluído e vamos passar para o próximo passo. Uma coisa que eu percebi aqui, ó, no Google Forms, ó, a gente escolheu múltipla escolha. Existem duas opções, múltipla escolha e caixa de seleção. Caixa de seleção é fácil de entender, né? Dá para selecionar mais de um. Agora, esse múltipla escolha é esquisito, né? Parece que vai poder selecionar múltiplas escolhas, mas não, são múltiplas escolhas, mas vai poder escolher somente um. E aqui eu tinha criado aqui um de caixa de seleção. Então eu vou excluir esse cara aqui, vou criar de novo um de múltipla escolha. Tá ali o texto, múltipla escolha. Não. Sim. Seria essas em branco. Vou excluir essas em brancos aqui. Opções. Exige uma resposta. Beleza. Vou mover, ó. Salve, vou salvar. E aí eu vou conseguir mover ela lá para cima para o lugar onde ele estava. Ó, mover. Mover pergunta. Ó, foi ali para cima. Tá, beleza. Então, temos o e-mail, essa pergunta condicionante e o nome completo. Agora aqui no Google Forms existe uma... Como é que a gente representa as páginas? Né? É através dessa adicionar seção. Pode ver que aqui ó, nós temos duas páginas. Vamos ver como é que é a próxima página. Eu vou colocar aqui qualquer coisa só para a gente conseguir passar
para frente, próximo. Ó. Então, esse é o mesmo, o título é o mesmo. E tem essa pergunta aqui. Aliás, o nome da sessão é Eixo para Debate. Ó, Eixo para Debate. Não tem nenhuma descrição e logo tem uma pergunta. Ela tem que ser de caixa de seleção. Vamos pegar aqui. Sobre qual eixo tem desejo de se manifestar? Eu vou colocar aqui eixo 1. Vou colocar opção 1, opção 2, opção 3, opção 4. Ela é obrigatória, tá? Mais uma vez, está salvo aqui no Google Forms. E aí, como é que funciona aquela questão de condicionante aqui no Google Forms? Eu venho aqui, ó, no campo onde eu quero que condicione o que vai acontecer quando eu aperto o próximo aqui, tá? Então eu venho aqui nos 3 pontinhos e falo, ó, ir para a sessão com base nessa resposta. E aí, como eu tenho 2 respostas, ele pergunta o que eu vou fazer. Se marcar não, se ele marcar não, ele não vai ficar na sessão que está, ele não vai para a próxima sessão, que no caso é 2. Esse campo está na sessão 1, então eu não vou colocar ir para a sessão 1, sendo que ele está na sessão 1. Ele não vai para 2, ele vai submeter o formulário. Se for sim, aí que eu quero que o usuário indique quais temas ele quer se pronunciar nesse case que eu estou criando. Então, eu vou para a seção 2. Tá? Então, é dessa forma, no Google Forms, que eu condiciono. Tá? Agora, vamos ver como representa a seção no SurveyMonkeys e esse condicionante. Então, digamos que aqui eu já tenho todas as minhas perguntas. Eu tenho que concluir aqui. Concluo. Aí ele quer os textos aqui dos botões de concluir, o botão de anterior quando estiver na segunda página e de próximo quando estiver na primeira página. Eu vou salvar, vou deixar texto padrão. Salvei. E aqui, ó, nova página. Lê-se lá no Google Forms, seção. Aqui a página. Cliquei. Ó. Já veio com o mesmo cabeçalho, mesmo título. E aí eu vou colocar aquela pergunta. Nova pergunta. Ela vai ser uma caixa de seleção, porque o usuário pode selecionar mais de uma. Então vamos lá pegar. Sobre qual tema deseja se manifestar. Vamos colocar igual a. Vou copiar o texto do Google Forms e jogar para cá. Opção 1, opção 2, opção 3. Vamos até a 4, que é igual lá. Beleza. Opções. Exigir uma resposta para esta pergunta. Pelo menos uma, né? Porque se ele chegou nesse ponto, ele tem que... Isso é legal. Esse aqui, ele... Vamos ver como é que faz a obrigatoriedade aqui no Google Forms. Ele só perguntou se é obrigatório ou não. Provavelmente, no mínimo 1. Ó, selecione pelo menos 1. Selecione pelo menos um item. Bacana. O Google Forms está atendendo até agora. Tá? Apesar que existem alguns recursos a mais no SurveyMonkeys, mas pouca pergunta, pouca resposta que ele permite eu ver e pago, né? Uma versão que me permite outras coisas. Beleza. Então,
Aqui eu já fiz a lógica, vamos fazer a lógica aqui no SurveyMonkey. Eu venho aqui, ó, na pergunta condicionante, ó, tem lógica. Qual que é a lógica que eu quero? Mesma coisa, mais ou menos a mesma lógica. Se ele selecionar não, é fim do questionário. Se ele selecionar sim, aí eu vou para a página 2. Perfeito. Salvei. Beleza. Então, aqui a gente terminou de construir os nossos formulários nas duas plataformas. Agora, a gente vai passar para o ponto, vamos visualizar como é que ficou esse formulário, para depois a gente publicar, responder e demais observações. Como que está se comportando esse formulário que a gente criou em ambas as plataformas e como que a gente faz para visualizar esse formulário. Aqui no SurveyMonkeys eu posso ou clicar em seguinte ou tem essas etapas aqui, ó, que ele já sugere que o formulário vai percorrer, que é o resumo dele, a elaboração, a visualização e validar, depois coletar e análise dos resultados. No Google não tem isso. Mas vamos lá, então, dessa forma. Vamos lá visualizar aqui no SurveyMonkeys, eu clico aqui. Ele vai permitir que eu visualize o formulário. Ó, então aqui está o nosso cabeçalho, o tema, aquela nossa descrição, o primeiro campo que é um e-mail, o segundo campo que é aquele condicional de sim ou não. Ó, tá vendo que ele só me permite selecionar um e um nome. Ó, se eu clicar em próximo, ó, não, eu estou validando o e-mail, lembra? Não pode ser qualquer texto. E-mail é texto, mas não é qualquer texto. Tem um formato padrão. Vou colocar aqui teste. Nome, ó, essa pergunta existe uma resposta. Ângelo. Eu vou colocar sim para a gente ver. Ó, se eu clicar em próximo, ó, aí ele me permite selecionar, ó, a opção. Olha, tá, essa pergunta exige uma resposta. Legal, bacana. Então vou colocar aqui seleção 2 e 3. Eu posso retornar. Tá lá, eu posso editar enquanto eu não submeti esse formulário. Então a gente está aqui na visualização de teste, tá? Então eu estou simulando que eu selecionei sim lá naquela pergunta condicional, selecionei, satisfiz todas as condições, concluí. Vamos visualizar novamente aqui no SurveyMonkey. Vou colocar aqui novamente teste@gmail.com como e-mail. Eu vou falar que eu não quero me manifestar e vou colocar meu nome. Quando eu clicar em próximo, ele já vai submeter o formulário. É exatamente esse comportamento que a gente quer. Bacana, SurveyMonkey deu conta do recado, muito bacana. Várias funcionalidades, vários recursos, só que pago até agora. Aliás, uma faixa muito pequena, gratuita, de recurso e tudo mais. Vamos ver como é que se comporta no Google Forms. Para eu visualizar, eu clico aqui, ó. Clico aqui fora, ó. Visualizar. Vou clicar para visualizar. Tá aqui o nosso cabeçalho. Vou deixar os dois, o SurveyMonkeys aqui também. Cabeçalho. A imagem, não é? O título, a descrição, indicando que é obrigatório, solicitando o endereço de e-mail. Então, vou colocar teste. Vou dizer que sim, eu quero. Ah, ó, faltou o campo de nome. Vamos colocar o campo de nome aqui. Vou fechar. Leave. Não apareceu. Condicionante. Vou adicionar aqui mais uma pergunta.
para deixar igualzinho os formulários. Tá? Beleza, já salvou, vou lá visualizar. Tá lá o campo. teste@gmail.com. Vou falar que sim para me permitir ir para outra página e navegar, mostrar e tal. Próximo. Ó, mesmo comportamento. Vou selecionar 2 e 3. Eu volto. Posso editar enquanto eu não submeti. E envio. Beleza. Eu vou enviar outra resposta. Vou colocar aqui teste novamente, @gmail.com. Vou colocar não aqui. Vou colocar Ângelo novamente. Próximo. E ele já submeteu. Ó, clique em enviar para concluir. Beleza. Uma cópia da resposta será enviada para o seu e-mail. Isso é muito legal. Beleza. Então, o comportamento no Google Forms também. Ah, vamos testar aqui uma coisa. Próximo. Ó, pediu tudo. Ó. Se eu coloquei e-mail aqui, pediu para colocar um e-mail válido. teste@gmail.com. Vou colocar assim aqui, vou colocar Ângelo aqui. Não vou selecionar nada. Ó, essa pergunta é obrigatória, então eu tenho que selecionar pelo menos um. Legal. Essa é a validação que tinha faltado a gente testar aqui no Google Forms. Beleza. O formulário está se comportando do jeito que a gente quer, ele está com a aparência que a gente quer. Agora vou partir para o passo de publicar esses formulários e responder eles. Rapidamente aqui nossa agenda, já passamos por esses 6 itens, acabamos de ver o criar um novo formulário e criei aqui um subitem durante o vídeo aqui de visualização dos formulários e falta 4 itens aí para a gente abordar. O nosso formulário criado nas duas plataformas, agora a gente vai ver como permitir que alguém responda esse formulário. Vamos aqui no Google Forms. Uma vez que criou, lá quando a gente deu lá criar novo formulário, já existe um link que a gente vem aqui em visualizações. Se distribuísse esse link aqui, pronto. A pessoa já teria acesso ao formulário. Tanto que aquelas 2 respostas que a gente fez, que era em teste, já está aqui. Aí o que ocorre? Eu tenho que pegar e excluir todas as perguntas todas as respostas que eu dei durante o teste, para que quando vá para a produção esse formulário contenha somente respostas de produção, não de teste. Então eu vou aqui limpar, antes de compartilhar com qualquer pessoa esse meu formulário, eu excluo todas as respostas e aí sim eu posso compartilhar esse link. Tá? Outra forma de compartilhar esse link, ó, enviar. Aqui tem o link, tá? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho até essa opção de URL curto aqui que eu não conhecia. Bacana. Então você pode já copiou aqui, eu venho aqui, vou fechar esse aqui, vou abrir uma nova aba. Dei Ctrl V. É esse formulário aqui, ó, que a gente vai responder. Eu já vou responder aqui, ó, teste1@gmail.com. Vou falar que sim. Vou falar assim, teste1, nome completo. Próximo eu vou informar o teste 1 vai ser a opção 1. Vou responder novamente. teste2@gmail.com. Vou falar que não. Teste2 de nome. Próximo. Já enviou. Enviar. E vou fazer uma terceira vez. Teste 3. São e-mails fictícios que eu estou colocando aqui, só para a gente fazer teste. Vou falar novamente que sim. Teste 3 nome. Dá um próximo. Vou selecionar aqui a opção 3, enviar. Então,
responde 3 vezes esse formulário. Vou copiar esse link aqui de novo, quero mostrar para vocês. Aqui, se eu colocar que não estou aceitando respostas mais, a hora que eu tentar visualizar esse e-mail, vai dar uma mensagem que o formulário está fechado. Ó, o formulário tal, não aceita mais resposta. A gente pode personalizar essa resposta aqui, ó. E a gente lá no... Eu vou editar aqui para poder ver essa mensagem. Ó, vim aqui em respostas. Eu vou desabilitar o formulário está habilitado. Para eu poder ver a mensagem resposta, editar também está aqui, ó. Vou colocar a mesma mensagem. Tá? Quando eu for visualizar, vai aparecer aquela resposta. Ó, judiciário em movimento, caso adiado. Perfeito? Então, é assim que a gente publica o formulário, limpando primeiro as respostas de teste e depois compartilhando esse link aqui. Pode mandar por e-mail, direto aqui, pode mandar o link por WhatsApp, onde quiser. Pode incorporar em HTML, que é um modo mais avançado. Então é assim que a gente compartilha, é assim que a gente desativa o formulário e vê aquela mensagem personalizada que foi cessado as respostas para aquele questionário. Tá? Agora vamos aproveitar e já mostrar aqui como que mostra as respostas aqui, ó. 3 respostas para esse formulário. Ó, os e-mails lá, que era um texto, estão todos aqui. Como a segunda pergunta permite ele fazer um gráfico de números, né, numérico, então lá são 3 respostas. 66% responderam que sim, que iam se manifestar na audiência pública, e 33% não. Aqui legenda, o nome das supostas pessoas que responderam esse questionário. E aqui, quantas pessoas vão falar? Só teve 2 respostas, apesar de ter 3 pessoas respondendo, né? Tem 3 respostas no eixo de debate. Uma disse que vai falar sobre a opção 1 e outra falou que vai falar sobre a opção 3. 50% e 50%. Agora a gente vai falar do SurveyMonkey. Um lapso temporal. Já cadastrei os outros 2 registros no Chrome e no Firefox, e agora vou mostrar como que o SurveyMonkey mostra os dados das 3 respostas. Então eu venho aqui na página inicial, eu cliquei aqui só para a gente entrar novamente, não ter dúvida. Então aqui, ó, eu tenho este formulário aqui, SurveyMonkey, quinta audiência pública, temos 3 respostas. Bom, vamos lá. Cliquei aqui para entrar no formulário. Tem outras maneiras, mas eu estou fazendo dessa para a gente acessar. Aqui, volume de respostas. 3 respostas, quinta-feira, às 18 horas. Vamos aqui, ó, nesse menu analisar respostas. Vamos aqui, então, ó, pergunta 1 da página 1 era nosso endereço de e-mail. Então aqui estão as 3 respostas. Pergunta 2, ainda da página 1, se a pessoa iria se manifestar ou não. Então 1 respondeu que não, 2 responderam que sim. E o Google, pode ver a diferença, que o Google fez um gráfico de pizza e o SurveyMonkey fez um gráfico de barras. Os valores são os mesmos, ó. Apesar que 66%
disse que iria e 33 disse que não. A pergunta do nome, pergunta 3, as respostas estão aqui. Toda hora ele fica dando esse recado aqui de recurso pago. Agora fomos para a página 2. Como a gente não teve aquele recurso de lógica, então obrigou todos os que respondessem a ir para a segunda página. Quebrou nossa lógica, né? Então tá aqui, 2 responderam que seria a opção 1, porque a nossa lógica também obrigava que tinha que selecionar alguma coisa. Teria que mudar a lógica nesse plano gratuito. E 1 disse que seria a opção 3. Se iria se manifestar com a opção 3. Então essa aqui é a maneira, o dashboard do SurveyMonkey. É bem parecido, a grosso modo, assim, com o Google Forms. Ó, eu estou vendo aqui uma opção que eu uso muito no Google Forms, que funciona, que existe, que está disponível na versão gratuita, que é esse aqui, ó, exportar os dados. Quando eu fecho o formulário, eu sempre exporto para Excel, para fazer outros trabalhos. Tá? Esse aqui só com a versão paga, o SurveyMonkey. Aqui no Google Forms é muito simples. Eu vim aqui em respostas e clico aqui nesse ícone, ver as respostas na planilha. E já me remete para um Google Sheets, que eu posso exportar para o Excel, posso exportar para o CSV, fazer o que eu quiser. E aqui estão as minhas respostas. Bem, então é isso da visualização dos dados. Vamos passar para as conclusões agora. Última leva, a gente falou sobre publicar os formulários, a gente respondeu os formulários e analisou os dados em cada plataforma da maneira que cada uma nos permitiu. Coisas que ficaram de fora / conclusão. Se for levar em consideração a versão gratuita de cada uma, o Google sai ganhando. Porque teve aquela questão da lógica da condicional lá da pergunta que no SurveyMonkey na faixa gratuita não permite. A questão do banner lá em cima do logotipo, o Google permitiu e o SurveyMonkey não permitiu na versão gratuita. Se for a versão paga, SurveyMonkey acredito que seja uma boa opção. Só que aí a primeira faixa é a de R$109. Opa, tem aqui 10. Ó, tem a Flex, mas são 10 perguntas por questionário, ainda é pouco. Permite exportar. Não estou vendo aqui logotipo. Aqui, ó. A de 109 já permite logotipo. A Flex ainda não. Então, se a gente quer logotipo e quer mais de 10 perguntas, tem que ser no mínimo R$109. Beleza, galera? Eu agradeço vocês terem chegado até esse final do vídeo. Espero ter contribuído. E é isso aí. Forte abraço.